Este é um tema que me interessa particularmente pelas razões que vou expor durante a minha apresentação. Eu estou aqui em representação da Rota Vicentina, que é um projeto e uma associação da Costa Vicentina e Alentejana, e de alguma forma o meu objetivo aqui é contar-vos um bocadinho o que é que tem sido a história desta sub-região, de que forma é que as coisas têm evoluído ao longo do tempo e de que maneira é que é encarada a possibilidade, esta possibilidade de exploração de hidrocarbonetos, que, como sabem, está prevista não só para Algesur e Vila do Bispo em terra, mas também para o Largo de Sines, na parte de petróleo, propriamente dita. Ia começar por fazer aqui talvez um historial daquilo que tem acontecido, sobretudo nas últimas décadas, porque acho que interessa muito perceber de que maneira é que aqui chegámos, não é? E talvez este exemplo da Costa Vicentina é apenas um exemplo, mas talvez seja paradigmático do que acontece também no resto do país. Até aos anos 60 nós tínhamos nesta costa uma paisagem perfeitamente natural ou semi-natural ancestral, praticamente intocada no conceito que hoje damos a este termo, e com uma paisagem muito rica do ponto de vista daquilo que é a paisagem humana, da paisagem cultural e até económica, embora numa perspectiva de clara subsistência, e uma realidade de algum abandono do investimento público nestas áreas que se revelou duro para estas populações e, portanto, desencadeou um processo que nunca mais parou de êxodo rural. Estas paisagens não são dos anos 60, mas poderiam ser. Nos anos 70 houve uma alteração forte na costa sul do Algarve, sobretudo, e iniciou-se este processo do turismo de massas e da betonização do litoral, que de alguma forma assombrou toda a região, embora a Costa Vicentina estivesse claramente a salvo. Foi só nesta altura que começaram a chegar os primeiros estrangeiros a esta costa, e coincidiu também com a criação de uma coisa que se chama Perímetro de Rega do Mira, que percorre praticamente toda a costa alentejana e vicentina entre Vila Nova de Mil Fontes e Algesur-Rogil, e, portanto, um claro incentivo à agricultura. Mas estávamos numa fase em que a ocupação humana beneficiava claramente quer a natureza do ponto de vista ambiental e a biodiversidade, quer a própria paisagem desta região, e, portanto, são fotografias que, não sendo dos anos 70, poderiam ser. Aqui já temos uma estrangeirinha a fazer uma saudação ao sol e, portanto, de facto, os primeiros estrangeiros que chegaram eram sobretudo provenientes do centro da Europa e ou procuravam uma zona privilegiada para passar a sua reforma, ou tinham, de facto, alguns deles um pouco mais tarde procuraram Portugal precisamente por ser um dos poucos países que estavam livres da energia nuclear e, portanto, é interessante que vários anos envolvidos estejamos aqui hoje. Nos anos 90 foi criado, na sequência da criação anterior da área protegida, o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Foi criado em boa hora porque, de facto, foi um instrumento muitíssimo importante de combate àquilo que era o modelo de ocupação do solo da Costa Sul e, de alguma forma, foi possível pelo menos travar o ritmo desse investimento, muito embora isto representasse, como é evidente, uma série de restrições que se aplicavam também à população e aos residentes e, portanto, eu diria que a chegada do Parque Natural não foi brilhante porque concentrou-se de facto muito na proteção e muito pouco na sensibilização e no envolvimento das populações, e criou-se a partir deste momento uma noção generalizada de total antipatia pela noção de sustentabilidade, pela noção de conservação da natureza e pela noção de restrições ambientais. Era um conceito totalmente antagónico àquilo que eram os interesses da população na altura.
Na mesma altura começam a aparecer as primeiras empresas turísticas na região, que eram, grosso modo, casas de turismo rural como esta, o que não impediu a criação de cenários como este. Esta é a urbanização do Val da Telha, que teve um enquadramento legal anterior à criação do Parque Natural e, portanto, hoje toda a costa vicentina poderia ser isto. Felizmente são, apesar de tudo, casos isolados. No início deste século surgiu uma nova, não por acaso, um novo conceito chamado Projeto SPIN, e mais uma vez as pessoas deitaram as mãos à cabeça e ficaram francamente assustadas, porque já nem o plano de ordenamento do Parque Natural poderia prevenir semelhante conceito, um projeto de interesse nacional que claramente não tinha interesse, pelo menos para a região. Felizmente, e portanto a sensação que temos é que isto vai sempre sendo salvo por fenómenos externos e não por uma política concertada, mas felizmente na mesma altura surge a crise de 2007 e a maior parte dos investimentos imobiliários acabam por ser suspensos. Muitos deles estavam já aprovados, mas de facto verificámos que a maior parte deles acabaram por não acontecer, felizmente. E aquilo que isto coincide também não é obviamente coincidência, com o enfraquecimento daquilo que era o modelo turístico do Algarve e, portanto, é a partir daqui que se começa a repensar esta lógica da ocupação do solo. Isto acontece em simultâneo com um crescimento do turismo rural e também de natureza. Nesta altura surgem as Casas Brancas, que eram uma associação de turismo rural e que penso que tiveram um papel muito importante até a nível nacional de afirmação deste modelo de promoção de uma região assente na economia local e, portanto, acho que na altura foi muito importante até para diálogo com o poder local. Houve ali uma série eu diria, de estigmas que se foram quebrando e acho que isso foi muito importante. Mas, mais uma vez, estas empresas tiveram uma enorme dificuldade em enquadrar-se na legislação, porque pura e simplesmente não havia, havia alguma legislação que previa a existência de turismo rural e de natureza, mas na prática era praticamente impossível conseguir um alvará e, portanto, foi uma luta de quase uma década para se conseguir ultrapassar também este obstáculo. Foi nesta fase que surgiram uma série de empresas de animação turística e, portanto, também a restauração, o alojamento, etc., tiveram aqui um crescimento muito grande e começou-se a dar uma importância até económica àquilo que era a identidade local e as tradições e aquilo que no fundo era a forma de vida da população. Mais recentemente, a partir desta última década, este movimento tornou-se muitíssimo mais consistente e, portanto, numa altura em que se discutiu o plano de ordenamento do Parque Natural, eu diria que foi uma discussão muitíssimo acesa. O plano de ordenamento era muito complexo e eu agora até voltei a olhar para ele por razões diversas, mas de facto, apesar da discussão ter sido muito acesa, não chegou sequer a questionar uma série de coisas que deveriam ter sido questionadas, mas enfim, foi uma oportunidade muito importante para as pessoas refletirem sobre aquilo que eram as orientações legais para o desenvolvimento da região e poderem também refletir sobre o que é que de facto fazia sentido ou não fazia. E na mesma altura também começa a surgir um novo modelo de agricultura dentro do tal perímetro de rega do Mira, que é uma agricultura intensiva e claramente vocacionada para a exportação. Não é sequer um modelo de agricultura em si, é quase uma indústria agrícola aquilo que se passou a assistir nesta costa. Em 2012 é criada a Rota Vicentina
e através da Rota Vicentina, mas não só, é feito e começa a ser feito de forma cada vez mais consistente o investimento agregado neste caminho do desenvolvimento sustentável. Portanto, de alguma maneira, a Rota Vicentina veio tornar evidente que este caminho era economicamente viável, era economicamente interessante e que, do ponto de vista político, fazia sentido apoiá-lo. Portanto, foi muito tempo com uma conversa associada ao turismo de natureza, quase de ativismo ambiental, e eu acredito que a partir desta altura se começou de facto a olhar para esta realidade como uma realidade viável, economicamente viável, socialmente interessante, e começou-se a sentir que de facto começava a haver uma concertação de interesses em torno deste caminho. Mas, claro, aqui começámos a ter impactos importantes no território. Aqui há algumas imagens do projeto Rota Vicentina aqui ao nível da preparação. Foi um caminho muitíssimo longo, mas aquilo que penso que resultou no final foi um produto turístico e um projeto comunitário de qualidade inquestionável. Infelizmente, a questão da agricultura subsistiu e, portanto, daquilo que era uma realidade que contribuía muito positivamente para o enriquecimento da experiência de quem aqui vive e de quem visita, evoluímos para uma realidade triste de hectares e hectares e hectares de plástico, que de facto é muito difícil de justificar para residentes e para visitantes. Enfim, estamos dentro do Parque Natural, numa das zonas mais nobres do Parque Natural, e é esta a realidade que encontramos. De há um ano para cá, a sensação que temos é que tudo se intensificou. Se por um lado toda esta componente de turismo de natureza que a cada ano que passa vai se reforçando e vão havendo mais agentes e mais investimentos e mais perspectivas e de facto não é só a Rota Vicentina, há uma série de coisas a acontecer, por outro lado damos por nós a sentir que estamos totalmente esmagados entre estufas de um lado e exploração de petróleo ou gás natural do outro, e começamos a ficar definitivamente baralhados e sem grande capacidade para argumentar seja o que for, não é? No fundo, aquilo que estamos a fazer é um trabalho de articulação de interesses, de chamada de atenção para um caminho que nos parece interessante e que felizmente tem sido seguido cada vez por mais pessoas, privados e públicos, mas a partir de um determinado momento deixa de haver argumentos e no fundo é isto que acontece aqui. Há um ano atrás tivemos a noção de que havia a intenção de duplicar a área ocupada de agricultura em modo intensivo e particularmente com estufas, e iniciámos um trabalho muitíssimo duro e extenso de tentar perceber como é que isto se poderia resolver, sendo que é uma situação que tem enquadramento legal e, portanto, tem aqui, no fundo, aquilo que é um mar de argumentos e contra-argumentos que não nos deixa grande margem de manobra. Ainda assim, aquilo que se tem feito é através do cruzamento de mapas com o plano de ordenamento e em negociação com produtores, houve a capacidade de fazer, inclusivamente conseguimos, com o apoio do Turismo de Portugal e da Secretaria de Estado do Turismo, portanto, Ministério da Economia, fazer uma reunião com o Ministério da Agricultura e do Ambiente e, portanto, tentar chegar aqui a consensos, ou pelo menos a alguns compromissos que nos permitam preservar aquilo que é do senso comum, não é? E, portanto, já não estamos aqui em questões de enquadramento legal, porque facilmente percebemos que havia uma série, mas assim, um número bastante elevado de situações de incumprimento e, portanto, a primeira luta é, obviamente, que a lei se cumpra, mas não só, há uma série de aspectos que deveriam estar a ser salvaguardados e ainda dentro daquilo que é o espírito da lei que não estão a ser feitos e, portanto, digamos que não fazia muito sentido continuarmos a fazer rotas pedestres e vender programas e a trazer jornalistas se
a perspectiva era daqui a 3 anos não termos rigorosamente nada para promover e não estou a ser dramática, acho que de facto esta poderia ser a realidade sem haver uma atenção muito forte relativamente a este assunto. E não contentes com isto, aparece esta questão dos hidrocarbonetos, que esta de facto nos deixou perfeitamente boquiabertos, mas já lá vamos. Queria-vos explicar, grosso modo, o que é a Rota Vicentina e porque é que, na minha ótica, teve a importância e tem tido a importância que tem. Isto é um trabalho que começou há muito tempo, em 2002, mas que, de facto, foi lançado oficialmente em 2012. É uma rota pedestre com 400 km, que atravessa praticamente toda a costa entre Santiago do Cacém e o Cabo de São Vicente. E tem um primeiro aspecto que foi particularmente difícil, mas que me parece particularmente interessante também nesta questão, que é esta quebra do chamado paradigma administrativo. Como é que se faz um projeto que cruza 5 concelhos, 2 regiões, 3 distritos, etc. É muito difícil, mas é particularmente importante quando as características e os interesses desses 5 concelhos são comuns. E, portanto, aquilo que de alguma forma a Rota Vicentina conseguiu fazer e que me parece francamente importante, e hoje temos a prova disso, é unir, do ponto de vista associativo, mas não só, do ponto de vista comunitário, se quiserem, os interesses das populações, dos agentes públicos, dos agentes privados, desses cinco municípios, independentemente de qualquer fronteira administrativa que lhe seja atribuída. Por outro lado, houve, como eu dizia há pouco, uma afirmação definitiva do interesse económico de um caminho como este e, portanto, aquilo que sentimos hoje é que conquistámos também o apoio e o interesse da população local que, seja porque tem um café, uma lavandaria ou um táxi, passou a ter, ao longo do ano, um mercado maior do que tinha e não se sentiu prejudicada pela noção de conservação da natureza ou de sustentabilidade, muito pelo contrário. E, portanto, houve aqui também um passo muito grande que se deu relativamente à conquista das pessoas para este caminho. Por outro lado, é um trabalho de rede que comercialmente é muito interessante e, portanto, estamos a falar de uma associação das 170 entidades que inclui neste momento 150 são empresas, dentro das quais 24 são agências e operadores de âmbito internacional e, portanto, há aqui um movimento de âmbito comercial que, tendo como base a sustentabilidade da região e uma série de preocupações que interessam a todos, de facto mexe com a economia e que, no fundo, são os principais agentes que fazem a coisa andar para a frente. Por outro lado, acho que é muito importante tomar nota de que foi a primeira vez que sentimos que tínhamos entidades públicas e privadas comprometidas com o mesmo caminho. Ao longo de muitos anos havia uma total separação entre aquilo que era a iniciativa privada e aquilo que eram as políticas públicas, e aquilo que sentimos é que quando há uma entidade que claramente representa os interesses da região, e falamos dos interesses económicos, mas também sociais e ambientalistas, e quando falamos realmente em nome de uma região inteira, porque sentimos de facto esse apoio, temos um poder de intervenção, ou pelo menos de demonstração de uma posição que, quer a nível local, mas sobretudo a nível nacional, tem tido uma importância muito grande numa série de lutas que têm sido travadas, e isso parece muitíssimo importante também. A mesma coisa para a vertente comunitária do projeto, portanto, temos hoje uma série de pessoas que não têm qualquer ligação com o turismo, mas que estão envolvidas e que estão empenhadas e que ajudam e participam. As escolas, por exemplo, têm, que nós ainda não conseguimos fazer aquilo que gostaríamos, mas as próprias escolas têm tido iniciativas autónomas de sensibilização dentro das escolas para este tipo de questões. E, finalmente, a questão que me parece também importante sublinhar, que é a questão da qualidade. O facto de tudo isto ter sido feito com uma enorme preocupação de qualidade para nunca pôr em causa aquilo que seria o posicionamento da região e para nunca correr o risco disto se transformar também ele no mercado massificado, e, portanto, a preocupação de lutar
optar pela qualidade em detrimento da quantidade e este caminho tem sido longo e tem sido atribuídos uma série de prémios, recentemente também esta certificação internacional que eu acho que nos coloca a nível internacional num plano que também defende aquilo que possa ser eventualmente uma pressão nova que venha a existir até a nível turístico e, portanto, isto não é uma questão de números, é uma questão de estratégia. Obviamente que aquilo que se passa na região não se esgota na Rota Vicentina, eu acho que a Rota Vicentina tem de facto este papel aglutinador, mas há muitas coisas a acontecer e cada vez mais na área do birdwatching, arqueologia, a questão da pesca, enfim, a observação de cetáceos, são inúmeras as situações, só queria deixar esta mensagem, de facto, há neste momento muito poucas vozes dissonantes relativamente a este caminho. Relativamente ao tema que nos traz aqui hoje, eu queria só fazer algumas observações face ao que vos apresentei, do que é a minha leitura, não só da possibilidade disto de facto avançar para a exploração, mas da situação atual, que é a mera existência de contratos de prospecção. Em primeiro lugar, é uma total descredibilização de todo o trabalho que foi feito até agora. É impossível falar com pessoas e empresas e apelar ao sentido cívico e ao sentido do investimento no futuro e ao sentido da palavra que já enjoa de tanto se ouvir, que é a sustentabilidade, para, de um momento para o outro, todos os sacrifícios que foram feitos, porque eu não posso aumentar a casa, não posso construir uma casa de banho, não posso ir pescar à quarta-feira, não posso, mas de repente o Governo pode, sem qualquer pré-aviso, sem qualquer consulta, sem qualquer articulação com os efetivos interesses da população, o Governo pode vender uma exploração, uma concessão de exploração ou de prospecção, ou seja, aquilo que for, de hidrocarbonetos. Portanto, em primeiro lugar, mesmo que todos os contratos caiam amanhã e nada mais aconteça, esta sombra existe. E é algo que eu acho que tem que se, pelo menos no nosso entender, muito mais do que fazer os contratos cair, o que é preciso, de facto, é garantir que não estamos aqui ao sabor da corrente, que há, de facto, um compromisso coletivo com aquilo que são os interesses de uma região e de um país. Eu tenho muita dificuldade neste momento em perceber como é que há planos de ordenamento, como é que há não sei quantos quadros comunitários que apontam num determinado sentido e é o próprio Governo que diz esse sentido não é assim tão evidente, deixem-nos só ver se afinal há aqui outros que possam ser mais interessantes, a gente depois já fala. Obviamente que o segundo ponto parece mais ou menos evidente, nós, enquanto região e enquanto país, em vez de nos estarmos a posicionar como um país inovador e um país que, de facto, além de estar absolutamente, num momento absolutamente histórico a nível turístico e que deve, de facto, ser aproveitado, em vez de nos estarmos a posicionar como um país que aposta na sustentabilidade, estamos em 2016 a ponderar, iniciar um investimento em exploração de hidrocarbonetos, não consigo entender e não consigo perceber qual é que pode ser o impacto disto a nível de posicionamento do país em termos internacionais. O impacto ambiental não me vou estender, penso que vamos falar muito sobre isso hoje, mas quer dizer, não há estudo de impacto ambiental que me convença de que o impacto ambiental é nulo, não há, podemos discutir se é maior ou menor, mas que ele existe. Há um efeito sobre a economia local que é incontornável. Neste preciso momento, qualquer pessoa que planeia investir na Costa Vicentina ou mesmo no Algarve inteiro vai pensar duas vezes, vai se calhar esperar para ver e, portanto, isso já é, como é evidente, um impacto importante. Podemos multiplicar isto por vários milhões se a coisa de facto vier a avançar. E, enfim, uma alteração muito profunda na paisagem, no modo de vida e, portanto, das populações, podemos concluir talvez que nunca mais teremos a mesma região que tínhamos até aqui. E, enfim, eu tinha aqui uma série de questões, mas acho que vou deixar para depois, porque provavelmente elas vão ser levantadas por outras pessoas que vão falar depois de mim. Este é uma realidade que está a ser levantada por várias
países e várias regiões ao longo do mundo, não somos únicos. O caminho para lutar contra esta realidade tão difícil é sempre o mesmo. As comunidades têm que se juntar, têm que conversar, têm que ser esclarecidas e têm que se impor contra uma decisão que não pode deixar de ter em conta os seus interesses e, portanto, há muitas situações que acabam por ser muito bem resolvidas, mas eu gostaria de deixar esta mensagem: não podemos contentar-nos com a queda de um contrato de fracking ou de 3 contratos de exploração de petróleo. Acho que temos que lutar por um debate a nível nacional acerca do efetivo interesse desta possibilidade e rejeitá-lo se for o caso, ir a referendo se for o caso, mas esta questão tem que ser claramente debatida, tem que ser muito discutida e tem que haver uma decisão que nos tranquilize a todos, ou é ou não é, mas isso tem que ser uma decisão que nos envolva a todos. Este é o slide que temos partilhado no nosso Facebook e é uma luta que nós compramos desde o primeiro dia e que vamos continuar a comprar a partir de agora. Obrigada.